processo de diversificação é de facto um dos pilares estratégicos da instituição. O que é que nos pode dizer sobre a agroindústria e sobre o atual cenário macroeconómico que nós temos e sobre aquilo que atualmente e no curto e médio prazo poderá ser prioritário ao nível do BDA e do contexto nacional? Muito obrigado, Helena. Portanto, eu acho que a minha posição aqui está muito facilitada pelos painéis que nos antecederam, porque eu costumo dizer que o Banco de Desenvolvimento de Angola, portanto, é uma instituição de desenvolvimento, não é propriamente uma instituição apenas financeira. E, para além das políticas de desenvolvimento, nós também financiamos. E nós estivemos aqui a ouvir, portanto, relativamente à cadeia de valor do agronegócio, que existem uma série de constrangimentos ao longo da cadeia. Estes constrangimentos acabam por impactar depois na vida do crédito ao agronegócio. E normalmente o que se diz é: se estes constrangimentos existem, o que é que vamos fazer? Financiamos ou não financiamos? É claro que não podemos dizer que não financiamos, né? Portanto, nós temos que continuar a financiar, temos que financiar com mais cuidado, temos que financiar com uma série de restrições para ver se nós conseguimos dirimir alguns dos constrangimentos que estivemos aqui a falar. Relativamente à cadeia do agronegócio, uma das coisas que verificamos é que o problema das infraestruturas acabam por ter um impacto muito grande na vida dos projetos que o sistema financeiro financia. Se nós repararmos, e houve um dos professores que disse aqui há pouco tempo que nós, ao produzir, temos que nos focar no elemento que é a venda, nós temos que produzir para vender. Nós hoje temos alguns elementos que já implementam os projetos com sucesso. Portanto, há uns anos atrás, nós tínhamos uma série de empreendedores que recorriam ao sistema financeiro angolano e usavam os recursos para outros fins, que nós sabemos muito bem. Neste momento, não me vou ater a estes elementos, vou ater aquelas pessoas que vão à procura de financiamento com muito boas intenções, para implementar um projeto para desenvolver uma atividade. Só que muitas vezes as pessoas têm até algum conhecimento, normalmente empírico, sobre o que pretendem desenvolver, mas desconhecem vários elementos ao longo da cadeia. E ao longo da cadeia existem muitos elos que não existem, outros que estão extremamente enfraquecidos. O que é que acontece? O elemento consegue, com o recurso ao financiamento, implementar o projeto, no final tem um produto, mas quando se confronta com o mercado não consegue vender o produto, porque o produto não é competitivo. É claro que nós não estamos à espera que ele vá pagar o banco com os produtos, não é? Ele tem que pagar o banco com os recursos financeiros que provêm da atividade que ele se propôs desenvolver. Se ele não vende, não tem condições de pagar o banco. Portanto, o banco aumenta as provisões sobre crédito mal parado e isto acaba por ser um crescimento que vai aumentando ao longo do tempo. O que acontece no caso do BDA, o BDA é um banco que o governo criou com um determinado objetivo: financiar os setores da economia não petrolífera e não diamantífera. A nossa missão é fundamentalmente conceder crédito à economia não petrolífera e não diamantífera.
mas nós somos um banco de segunda linha. Nós provemos também recursos para a banca comercial, que tem uma capilaridade muito maior e, portanto, consegue alcançar um maior número de empreendedores. O que é que acontece com a banca comercial? Mesmo com as linhas de crédito do BDA, têm dificuldade de financiar muitos dos projetos porque reclamam tanto do ambiente de negócio que existe no nosso país, portanto, que aumenta o risco dos projetos, reclamam da falta de conhecimento de muitos dos nossos empreendedores, reclamam das dificuldades dos organismos públicos que deveriam apoiar a atividade produtiva, por exemplo, os notários, a execução os órgãos de justiça, uma série de elementos públicos que estão com um nível de desenvolvimento tão fraco que acabam por ter um impacto negativo no ambiente de negócios. Então, o que hoje nós sentimos, mesmo com recursos, nós repassamos pagando a banca comercial a um preço relativamente baixo, os bancos não consideram um produto atrativo porque eles depois têm que se expor ao risco de conceder crédito. E como, feliz ou infelizmente, os bancos ainda conseguem ganhar dinheiro sem conceder crédito, acabam por optar por não conceder crédito. Isto é um facto que vivemos na nossa economia. Entretanto, há uma discussão que nós hoje também temos, que é aumentar o volume de crédito à economia sem resolver alguns dos problemas que foram aqui referidos, é um risco porque, no final, o que pode acontecer é os bancos irem mesmo ao tapete, não é? Portanto, e acho que não é essa a intenção. Ao nível dos órgãos internacionais, deve-se aqui a falar do Fundo Monetário Internacional, há uma série de organismos que não concordaram com a criação do Banco de Desenvolvimento de Angola, porque a experiência que existe ao nível da maior parte dos países africanos da nossa região e da nossa região mais para o norte de África é que os bancos de desenvolvimento têm uma vida muito efêmera. Portanto, a maior parte dos bancos de desenvolvimento numa série de países africanos foram à falência. É claro que não é a minha opinião, porque é possível fazer-se financiamento ao desenvolvimento e fazer-se bem. Há uma pressão muito grande por parte dos empresários na libertação dos recursos financeiros e eu costumo dizer que o problema principal da nossa economia não é a falta de financiamento. Em relação, por exemplo, aqui à província de Benguela, no setor agrícola, nos últimos anos, nós financiamos cerca de 530 milhões de kwanzas. 530 milhões de kwanzas. Na indústria financiamos cerca de 6,5 mil milhões de kwanzas e na área de serviços cerca de 390 milhões de kwanzas. Neste momento, acho que não se financia mais em alguns desses setores, porque desde que entrou em funcionamento a Central de Informação de Risco de Crédito do BDA, existem uma série de promotores, de empresários que estão na atividade empresarial ativa, que têm crédito mal parado e não podem, ou quando recorrem a novos financiamentos, a luz vermelha acende porque estão com a ficha, portanto, no vermelho na Central de Informação de Risco de Crédito. E estamos a falar de pessoas, ou de empresários, aparentemente muito bem vistos em algumas províncias. Portanto, isto é um facto. Gostaríamos de aumentar mais o crédito, mas eu acho que se nós não resolvemos os problemas que estão a montante e a jusante da cadeia de valor, aumentar o crédito é como se estivéssemos a pôr mais dinheiro num saco sem fundo.
Portanto, para início de conversa, eu fico por aqui. Obrigada. Eu agora viro-me aqui para a minha direita, o Dr. Paulo Bracon, da GA Angola Seguros, que também, especificamente aqui, no fundo, os seguros são outra forma de financiar a atividade empresarial e o negócio, e ao nível da agroindústria, a GA tem um produto muito direcionado para este setor. Portanto, eu pedi-lhe um pouco o porquê desta aposta, de dar este primeiro passo, e como é que vê os nossos empresários neste setor e como é que vê o potencial do mercado no curto e médio prazo. Ora, muito bom dia a todos. É com enorme prazer que, em título pessoal e em nome da GA Angola Seguros, estamos aqui neste painel e nesta sessão. E felicito obviamente a PROA por esta iniciativa. Uma segunda palavra tem a ver com o facto, e é muito bom dizê-lo, que estamos num painel sobre financiamento da economia e normalmente os seguros são considerados o parente pobre, porque é sempre a banca que está a financiar a economia e os seguros nunca estão. Se olharmos para outras realidades, eu diria até o contrário. Eu diria até que o grande e o principal financiador institucional das economias é muitas vezes e maioritariamente o setor segurador. Na realidade angolana isso ainda não se passa. Somos um financiador maior do que aquilo que muitas vezes se diz, mas ainda não se passa porquê? Porque a realidade angolana de seguros é uma realidade jovem, é uma realidade que tem 11 anos depois da liberalização do setor segurador, que começou em 2005, começou em 2005, até aí existia única e exclusivamente uma seguradora, que é a ENSA, e é um setor jovem. É um setor jovem que começou precisamente ligada ao setor corporativo, às grandes empresas corporativas, às grandes empresas que operavam e que operam no mercado segurador. Nos últimos anos, o setor segurador tem vindo a passar por um processo de alteração do seu modelo de negócio. Porquê? Porque começou a aparecer uma realidade que é crescente, apesar do momento mais difícil da economia angolana, ou que são os seguros obrigatórios, em particular o seguro automóvel e o seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Isto está a alterar a realidade do setor segurador e vai levar certamente a novas atitudes e a um novo posicionamento. Porquê? Porque, apesar de tudo, hoje o contributo do setor segurador ainda é incipiente. O setor segurador representa, eu diria, cerca de 1% do produto interno bruto. Eu pessoalmente não tenho a expectativa que nos 2, 3 anos atinja patamares de economias como economias europeias, 7, 8, 9%, mas há um potencial muito grande, eu diria, para duplicar, para triplicar e para chegar a contributos em relação ao PIB muito mais significativos do que há hoje, eu diria 3, 4%. Isso implica também que, do ponto de vista dos diferentes stakeholders do mercado e também das autoridades, se começa a olhar para os seguros numa perspectiva de estabilizador e financiador da economia, ou seja, mais de longo prazo. Hoje, o setor segurador está muito concentrado no curto prazo. O que é que eu quero dizer com o curto prazo? Estamos a falar de seguros que no máximo são seguros anuais potencialmente renováveis. Ora, o ramo vida hoje não representa, tem uma reduzida expressão no setor segurador em Angola. O ramo vida representará 3, 4% da produção, do contributo que o setor segurador dá em termos de prémios emitidos de contributo para a economia. Portanto, é necessário começar a olhar também para o ramo vida numa ótica de médio e longo prazo e, no médio e longo prazo, para criar instrumentos e condições financeiras
para se investir mais no médio e longo prazo. Só assim, de uma forma estabilizadora, pode efetivamente o setor segurador ter um papel mais importante. Uma segunda questão que eu gostava de vos passar, passa a publicidade, gostava de vos apresentar um pouco, muito rapidamente, a nossa companhia. A GA Angola Seguros é a primeira seguradora privada de Angola, é a número 2 do mercado, em cota de mercado. Pertencemos e integramos hoje, e isto é importante dizê-lo, um grupo pan-africano de seguros. Se excluirmos a África do Sul, é o maior grupo pan-africano de seguros. Estamos presentes em 26 países com 31 companhias de seguros e estamos em Angola há 3 anos. Pertencemos ao grupo SAAM, e o grupo SAAM está em Angola há 3 anos, e está em Angola, e digo aqui de uma forma muito clara, estamos em Angola para o futuro, para o presente e para o futuro. Estamos a investir em Angola, estamos a apostar em Angola. Posso dizer em primeira mão que muito recentemente estamos e entramos na autoridade de supervisão com um processo de aumento de capital. Porquê aumento de capital? Porque queremos crescer e nos queremos desenvolver. Portanto, o setor segurador, que não fiquem dúvidas quanto a isso, pode e deve ser, e pode ser muito mais, um contribuinte objetivo e claro para o financiamento da economia. Mas é claro que, sendo um setor jovem, ainda tem um caminho a percorrer. E um dos passos que o setor segurador tem a percorrer é o passo de criar condições para haver uma cultura de risco, para haver um combate à iliteracia financeira e à iliteracia no setor segurador. É muito importante porque, novamente, quando se fala em combater a iliteracia financeira, fala-se em dar formação, que é a banca, e, novamente, os seguros são esquecidos. E o seguro é muito importante a esse nível porque, se virem bem, é o setor de atividade que mais devolve à sociedade. E o que é que devolve à sociedade? Devolve à sociedade os sinistros que paga, como fator estabilizador da economia, devolve à sociedade todo o emprego que cria. A GA Angola Seguros somos quase 250 colaboradores, maioritariamente angolanos, serão 240 angolanos, portanto, é muito importante que se perceba que o setor segurador devolve muito à economia, mas é preciso criar, de facto, uma cultura de conhecimento do que é o risco, do que é a gestão do risco, e que não se pense, hoje, todos os inquéritos, nós fizemos recentemente um inquérito ao nível do setor automóvel, uma coisa pequena, e ainda há muito quem veja o seguro, o automóvel, é um imposto. Ora, quando as pessoas veem o seguro como um imposto, não veem como benefício. O seguro não é um imposto. Eu estou, a troco de um prémio de seguro, eu estou a criar um fator de estabilização, de segurança na pessoa que compra, ou na pessoa, na empresa que compra o meu seguro. E, portanto, há aqui um papel muito importante, e é um papel que é das seguradoras, certamente, é do regulador, mas é também das escolas, da sociedade civil, percebermos a importância do seguro enquanto fator de estabilização e de diversificação da economia. Bom, entrando mais propriamente nas questões que hoje temos. Só uma questão muito importante que hoje nos preocupa imenso e que toca bastante o setor segurador. Como sabem, o setor segurador, pela natureza dos seus riscos, por concentrar um nível de riscos muito elevado, tem no seu modelo de negócio o chamado resseguro. O que é o resseguro? Digamos de uma forma simplista, é o seguro do seguro. E o resseguro hoje é feito e tem uma expressão muito mais elevada em Angola que noutros países, tem um peso muito mais elevado na carteira das seguradoras que noutros países, é feito com grandes seguradoras mundiais.
E essa é hoje uma dificuldade muito grande do setor segurador. É uma dificuldade de sermos, eu diria, reconhecidos ao nível da necessidade que temos de pagar os nossos prémios de resseguro, porque se não pagarmos os nossos prémios de resseguro, podemos correr um risco muito grande. É que nos grandes projetos, que são os grandes projetos que têm resseguro, depois não termos a devida compensação de resseguro em caso de ocorrência de sinistro. É um assunto complexo, é um assunto que tem vindo a merecer por parte dos diferentes stakeholders uma preocupação e uma atenção muito grande, mas nos últimos tempos os resultados têm sido efetivamente reduzidos. Entrando objetivamente na questão da agroindústria e do seguro agrícola. O setor segurador está hoje a desenvolver um projeto piloto para o seguro agrícola em Angola. É um projeto piloto que engloba 6 seguradoras, que envolve também a entidade de supervisão, a ARSEG. É liderado pela ENSA e participam 6 seguradoras, entre as quais a GA Angola Seguros. É um projeto, como digo, piloto, está a ser desenvolvido, está a ser apoiado por uma das grandes resseguradoras a nível mundial, que é a Swiss Re, e só isso nos dá a garantia que é um projeto que está a ser bem apoiado, bem suportado. É um projeto que, em princípio, poderá cobrir situações e riscos que acontecem na agricultura, como pragas, queda de raios, inundações, seca, mas não é claramente um projeto que cobra situações como sementeiras fora de época, poluição atmosférica ou queimadas, ou seja, em que há intervenções objetivas do homem e que influenciam, obviamente, a gestão do risco. É um projeto que está na sua fase inicial e que irá começar este ano, certamente, a produzir resultados e será divulgado com mais propriedade pelo líder do COSEGURO, que é a ENSA, e em que, como digo, a GA participa. A GA e o Grupo SAM têm hoje, como a Helena disse, efetivamente soluções para a agroindústria, soluções que passam pela oferta ao nível de coberturas de risco que cobrem desde as situações, porque, vamos ver, hoje ouvimos aqui esta manhã que há necessidade de transformar o camponês num agricultor. E é muito importante. Transformar o camponês num agricultor implica um determinado tipo de seguros. Um determinado tipo de seguros muito ligado à perda de rendimento. E, para que isto tenha efetividade, e que é o princípio base do seguro, nós precisamos de ter um número de adesões muito significativa. Senão não conseguimos cumprir aquilo que é o princípio básico do seguro, que é a mutualização do risco e, no fundo, muitos a pagarem pouco para as ocorrências e os sinistros que alguns possam ter. Esta é uma situação. Uma outra situação é a oferta de seguros que nós hoje já temos, e já temos porque somos um grupo internacional que tem já uma experiência do seguro agrícola por toda a África, ou numa parte muito significativa de África, e que é seguro ligado para agricultores mais comerciais, para grandes fazendas. E aí o que vai funcionar e o que a oferta que temos disponível são níveis de oferta mais numa lógica de seguro de multirriscos agrícola, que cobre uma variedade de coberturas, desde percas de exploração, a questões patrimoniais, a aspectos de responsabilidade civil. Portanto, é um produto típico de multirriscos e acreditamos que este tipo de produtos tem que ser maximizado, tem que ser aumentado, mas para isso é preciso, claramente, que exista uma dimensão e uma massa crítica que
que nos permita, de facto, o princípio básico do seguro, que é a mutualização. Sr. Patrão, muito obrigada. Ainda vamos ter a oportunidade, eu creio que aqui ainda quero dar mais uma segunda volta, por todos, antes de irmos à plateia. Sr. Pedro Pitagóras, nós aqui em Angola estamos, o mercado acionista não existe ainda, estamos a dar os primeiros passos em termos do mercado de títulos, mercado secundário, que de qualquer maneira acaba por ainda não ser uma opção para financiamento para as finalidades das empresas, mas aquilo que vai já sendo a experiência da Bodiva e aquilo que já são tanto as plataformas tecnológicas como o nível de know-how, etc., há muito disso que já pode ir passando para os nossos empresários, para se prepararem para um dia poderem olhar para a Bolsa como mais uma forma de financiamento da sua atividade, ou não? Bem, muito boa tarde a todos. Agradecer o convite que me foi interessado. Parabenizar o Dr. José Bocasa pela esta iniciativa bastante louvável. É importante generalizar este tipo de iniciativas. Portanto, pegando na sua questão, dizer que a Bodiva, portanto, já temos um mercado a funcionar, no designado mercado de registro de transação de títulos de tesouro, onde são registados, depois de negociados, operações sobre obrigações do Tesouro e deste Tesouro, grosso modo são obrigações do Tesouro. São títulos que, grosso modo, as obrigações são indexadas à taxa de câmbio. Portanto, já realizámos durante o ano de 2015 um volume de negociação de 102 mil milhões de kwanzas. Portanto, o primeiro trimestre também de 2016, a média mensal foi superior à média mensal do ano passado. Destes 102 mil milhões de kwanzas foram de 20 de maio, a primeira operação, a inauguração do mercado, até 31 de dezembro. Portanto, e em 2016 a média mensal já superou a média mensal do ano passado. Portanto, isto com relação ao Tesouro, ao financiamento do Estado. Depois, o que nós temos é um sistema, em Angola, um sistema que não é muito comum, mas por razões de sinergias, o que fizemos foi juntar na Bodiva, além dos serviços típicos de Bolsa, que é a emissão de valores mobiliários, portanto, e a posterior negociação, também os serviços de pós-negociação, ou seja, leia-se de custódia, liquidação física e liquidação financeira, que em muitos países é feito por uma entidade diferente. Por razões financeiras, decidimos integrar tudo na mesma empresa. Portanto, o que está a faltar neste momento é finalizar toda a infraestrutura de pós-negociação, a tal que nós designamos já, a marca é a CEVAM, a Central de Valores Mobiliários na Angola, e isso vai ser feito, primeiramente, com os títulos do Tesouro, que estão neste momento custodiados no BNA, no sistema Sigma, vão migrar para o CIMER custódia, e isso é um trabalho complexo que atrasou no decurso de um aviso que o BNA lançou em dezembro. Portanto, há uma questão que agora não quero entrar muito em detalhe, mas teve impacto ao nível regulatório e ao nível da customização da plataforma. Finalizado este processo que nós apontamos para o final do primeiro semestre, portanto, a plataforma está disponível em termos tecnológicos, a regulação, alteramos agora as regras ontem e vão ser submetidas à CMC para registro, a Comissão do Mercado de Capitais. Finalizado este processo, podemos migrar os títulos que neste momento estão no BNA e lançar um novo mercado, que é o mercado de bolsa de títulos de tesouro, em que poderão participar outros investidores, que não apenas os grandes investidores. As transações poderão ser por montantes mais baixos, portanto, o pequeno investidor, o retalho, poderá aplicar as suas poupanças em alternativa aos habituais depósitos bancários. Esta plataforma vai servir também para a custódia, a liquidação e custódia também de títulos privados, leia-se obrigações privadas e ações. Enquanto isso não for feito, não poderá haver. Isso é o papel da Bodiva. Do nosso lado, estaremos preparados a partir do fim do primeiro trimestre, do ponto de vista regulatório e do ponto de vista tecnológico. O outro lado é o lado das empresas. Já não depende tanto de nós temos o nosso papel, naturalmente, dizer que existe um programa, que é o POPEMA, Programa Operacional de Preparação para o Mercado de Ações, que já foi lançado, algumas empresas aderiram. No fundo, esse programa em que nós fazemos parte
assenta em três grandes eixos. O eixo da reestruturação financeira e prestação de contas, o eixo do governo societário e depois o eixo da regulação, que eu diria que é transversal a esses dois eixos, de regulação e cumprimento das empresas com a regulação da CMC e a própria regulação da Bodiva. Portanto, neste momento, o que existe, nós temos tido encontros com empresas, algumas empresas já mostraram interesse em aderir ao POPEMA e realizar emissões. Detectamos, naturalmente, como o primeiro setor identificamos o setor bancário como um dos com maior potencial. Isto porque é um setor que já obedece a regras de supervisão do BNA, está claramente melhor preparado ao nível do governo societário. Existe um aviso muito interessante, muito moderno, ao nível do governo societário e controle interno do BNA. O BNA está-se a preparar para adotar as normas internacionais de relato financeiro e achamos que é um setor que pode ser priorizado. Também sabemos que muitos dos bancos estão descapitalizados e o financiamento deve passar não por capital alheio, não por empréstimos obrigacionistas, mas por emissão de ações. Portanto, uma vez que não é fácil os atuais acionistas subscreverem esses aumentos, naturalmente esses aumentos têm que passar pelo mercado. Então, identificamos como o primeiro setor o setor bancário e também, eventualmente, o setor segurador e, por não, já fazer uma emissão de ações já na Bodiva. Isso que seria interessante. Para ser a primeira seguradora seria um marco. Com relação a outros setores, subsetor da agroindústria, dizer que tudo depende sempre do caso. Os investidores tais, tal como os bancos, que são também investidores quando concedem crédito, são avessos ao risco, desejam um determinado retorno. O pequeno investidor, o mesmo grande investidor, quando investe em mercado, também é avesso ao risco, deseja retornos ajustados ao nível de risco que vai incorrer e, naturalmente, que se tiver projetos viáveis, empresas com contabilidade organizada e auditada, sistemas de governance eficazes, em que, se calhar, o número de independentes ou de não executivos é superior ao número de executivos, em que existam comissões de auditoria, que seja permitido a criação legalmente de comissões de auditoria e que sejam constituídas integralmente por membros não independentes, que sejam criadas comissões de remunerações também integralmente com membros independentes. Claro, todos esses sistemas dão conforto sempre a um investidor externo. Portanto, existem requisitos para as empresas serem admitidas e dizer que elas passarão sempre pelo crivo da CMC. A CMC, a Comissão de Mercado de Capitais, no fundo, desempenha o mesmo papel que a SEC para o setor segurador e que o BNA para o setor bancário. Portanto, as empresas terão que passar pelo crivo da CMC, apresentar um prospecto em que se apresenta um plano de negócios sustentável, tem que se dispersar um mínimo de capital. As empresas não vão dispersar naturalmente 5%, tem que ser um valor substancial de capital, até porque depois as emissões não têm liquidez, sendo de dispersão baixa. Tem que passar pelo crivo da CMC e depois internamente pelas nossas regras. O setor da agroindústria, naturalmente, depende da viabilidade desses projetos. Em todo caso, dizer que nós apontamos para o lançamento de um segmento, não para já, porque será um segmento de maior risco, que é um segmento para PMEs e startups. Aí eu vejo como potencialmente, a emissão de alguns projetos, algumas startups, eventualmente ligadas à agroindústria, não terão que ter as tais contas de 3 anos de contas contabilidade auditada, mas, como digo, não queremos começar por esse mercado, porque é um mercado naturalmente de maior risco.
fácil. Já está. Bom, eu... Já está, não está? Já. Eu pegava aqui nesta deixa que o Dr. Pitágoras deixou relativamente aqui às questões dos sistemas de governação, contabilidade organizada, profissionalismo de gestão, para pedir aqui alguns indicadores ao Dr. Walter Barros, relativamente àqueles projetos que nos falou há pouco, dos vários milhões de kwanzas que foram de facto investidos pelo BDA em projetos, e não só na agribusiness, mas na indústria também, nos serviços, se neste momento é possível passar alguns indicadores relativamente às taxas de sucesso desses negócios, desses investimentos, desses projetos, e em que medida é que as taxas de sucesso estão ligadas então a boas práticas de gestão, contabilidade organizada, compliance, e de facto um casamento com a contabilidade e com a gestão casada com a contabilidade e com as finanças, não é? Bom, eu acho que em relação a esta questão das boas práticas de gestão, portanto, contabilidade organizada, governação corporativa, isto é um tema que nós ainda temos muito caminho a percorrer. Temos muito caminho a percorrer porque um dos constrangimentos do aumento do crédito à economia em Angola é precisamente a organização das contabilidades, porque a maior parte das pessoas, quando recorre à banca e esse colocado, eu acho que o problema começa já quando se pedem aos empresários para apresentarem um estudo de viabilidade do seu negócio. Há muita gente que vai ao banco pedir financiamentos de elevado valor, porque diretamente o Banco de Desenvolvimento de Angola aprovou uma nova estratégia em 2014 e nós lidamos diretamente com projetos estruturantes a partir de 5 milhões de dólares. Os projetos abaixo de 5 milhões de dólares repassamos linhas de crédito para a banca comercial financiar estes projetos. E o que nós nos confrontamos muitas vezes é um empresário que se habilita a um financiamento de 5 milhões de dólares ou mais, não tem uma empresa com a contabilidade organizada, a única pessoa que assina as contas da empresa é ele, portanto, se ele não estiver, mais ninguém atende na empresa, portanto, e está à procura de um financiamento de 5 milhões de dólares ou mais. Portanto, e uma das coisas que dissemos é que não tem condições para se habilitar a financiamentos desta magnitude. Entretanto, o professor Francisco Lopes falou na estratégia da diversificação. Eu acho que a diversificação, como disse também o professor Carlos Lémio, é um termo muito abstrato. Entretanto, eu costumo dizer muitas vezes que a diversificação vai existindo. O que nós não temos é escala com impacto na economia, porque há pouco tempo houve um senhor que falou que nos supermercados não há cebolas produzidas em Benguela e que vêm cebolas da Namíbia. Eu acho que há produtores de cebola em Benguela. Acho e tenho a certeza que há produtores de tomate, portanto, aqui em Benguela. Entretanto, muitas vezes não têm a escala suficiente para responder às necessidades de mercado. Um dos problemas que nós ainda não conseguimos resolver é o problema das cooperativas agrícolas. Portanto, este ano organizámos um fórum, um seminário de gestão do agronegócio, e um dos problemas que mais se debateu neste seminário foi a necessidade dos produtores se organizarem em cooperativas. Isto porque um dos professores dizia: o governo que vocês têm é este, não vai mudar porque os senhores gostariam que mudasse. As infraestruturas que os senhores têm são essas. Não vão mudar de um dia para o outro. Agora, os senhores é que têm que ter uma estratégia
para contornar tanto as boas ou menos boas políticas que o Governo desenvolver, para contornar os problemas relacionados com as infraestruturas, etc, etc. Portanto, e uma das coisas que nós sentimos é uma dificuldade muito grande dos empresários se organizarem em cooperativas. Vou dar um exemplo. Nós, neste momento, temos algumas linhas de crédito aprovadas e sentimos que muitas vezes os empresários têm dificuldade de obter financiamentos dos bancos comerciais para beneficiarem destas linhas de crédito. Há questões que têm a ver com a escala. Portanto, o risco que os empresários incorrem. Por exemplo, há aqui em Benguela uns produtores que tiveram uma reunião connosco uns tempos atrás, que nos disseram que estavam com muitas dificuldades de adquirir insumos agrícolas, nomeadamente adubos. Disseram que havia um armazém que tinha adubos e o senhor não vendia porque, com o problema da desvalorização, ele tinha dificuldade de adquirir divisas e preferia ficar com o adubo em armazém do que ficar com os kwanzas na tesouraria. Eu, até certo ponto, entendo a situação do senhor, porque ele fica com os kwanzas, depois tem dificuldade de adquirir divisas para comprar mais adubo e continuar a sua atividade. Entretanto, um dos empresários disse que importava adubo ele sozinho. Eu acho que as necessidades de adubo do empresário, é o nível de um banco que vai financiar, é uma coisa, portanto, irrisória. Se fosse uma cooperativa de empresários a decidir tratar da importação do adubo para um coletivo de empresários, se calhar tinha muito mais força negocial e conseguia obter o adubo a preço mais barato. Mas os empresários, os nossos produtores, têm dificuldade de se organizarem em cooperativas. Outra coisa é a habilitação dos nossos empresários ao financiamento. Normalmente, sempre, até agora, sempre que se aprovam linhas de crédito para apoio aos empresários, não se elegem só os empresários que estão na atividade. Mistura-se no mesmo saco, entre aspas, o empresário que existe, que está na atividade, que investiu pouco dos seus recursos nesta atividade, e o empresário emergente que aparece porque ouviu dizer que há uma linha de crédito para financiar este setor. Portanto, isto nós sabemos que, como esses têm mais disponibilidade, não está a trabalhar, não se importa de ficar na fila do banco, vai o primeiro dia, o banco não o atende, vai o segundo dia, o banco não o atende, vai o terceiro dia. O empresário que está na atividade, vai um dia, ele tem que voltar para o campo. Portanto, se ele é agricultor, vai um dia a Luanda para se reunir com uma autoridade do Ministério ou de um banco e não consegue ser atendido, ele não volta lá, ele diz, eu tenho que voltar porque eu tenho a produção à espera de mim e se eu não estiver lá, os meus produtores, os meus trabalhadores hão de falhar. E, portanto, ele volta. Aquele indivíduo que vai se meter nisso porque ouviu falar que há uma linha de crédito para este objetivo, ele fica lá 1, 2, 3, 4 dias e, de certeza, quando conseguir o dinheiro, há de pensar duas vezes se é mesmo para fazer agricultura ou se é para fazer outra coisa. Portanto, este é um dos problemas que nós vivemos aqui na nossa economia. Nós temos que começar a ter associações e cooperativas de empresários, de produtores, que consigam fazer com que se apoiem linhas de crédito para os produtores. Por exemplo, linhas de crédito, vamos aprovar uma linha de crédito para os produtores de tomate. E são os produtores de tomate, uma cooperativa ou associação dos produtores de tomate, que vão ser a parte da solução, vão ser chamados, vão ser ouvidos, em que setores, em que, portanto, se é para, portanto, vão falar dos problemas que têm e a linha de crédito vai ser dirigida para as áreas em que é importante que sejam alavancadas. Caso contrário, não consigo ver uma luz ao fundo do túnel se nós continuarmos com um nível de individualismo que ainda reina na nossa vida empresarial. Obrigadíssimo. Eu vou aproveitar também aqui as cooperativas, uma vez que há pouco o Dr. Paulo Bracão também nos dizia que é difícil fazer a mutualização do crédito
Quando estamos a falar de risco, perdão, quando estamos a falar de um universo relativamente reduzido, portanto, ou de camponeses ou de empresários, mas provavelmente por via também da questão do financiamento bancário, dos recursos e da liquidez necessária para o investimento. Também estas cooperativas foram implementadas, provavelmente também ajudam a resolver o problema da mutualização do risco e se calhar ajudam a fomentar mais a cultura do seguro e a pôr os seguros como um parceiro no investimento dos negócios em geral e da indústria em particular, ou não? Claramente. Não, claramente é bem verdade, e é bem verdade num duplo sentido. É bem verdade porque as associações de agricultores, de empresários agrícolas, nos dão essa garantia e essa certificação de que estamos a fazer uma oferta claramente a quem dela necessita e que a pode utilizar da melhor forma, e é bem verdade, pelo aspecto que referiu, que permite a mutualização do risco. Isso é muito importante, as organizações de produtores e a forma como os produtores se organizam, se juntam, colaboram, vai trazer mais profissionalismo e vai, no nosso entender, claramente contribuir para uma melhor divulgação dos princípios de cultura de gestão de risco e, neste caso, do risco agroindustrial. E já agora um desafio, o que é que a banca e os seguros poderão fazer para apoiar a criar um pouco esta cultura de cooperativo e de coletivo e a quebrar este ciclo de individualismo? Não, eu acho que isso é um trabalho que não é só da banca, é um trabalho de todos nós. É um trabalho que tem também a ver com uma cultura de cidadania. A cidadania impõe e implica que as pessoas cooperem. Eu costumo muitas vezes utilizar uma equação que é para... Hoje nas organizações falamos muito em aumentar o espírito de equipa, o espírito de grupo. E eu costumo utilizar uma equação muito simples, dizendo que o espírito de grupo e o espírito de equipa numa organização é a soma de 1 mais 1 é igual a 3. Ora, é igual a 3 porque os contributos individuais de cada um são sempre menores do que se nos juntarmos coletivamente, porque a força de um coletivo, a força de nos juntarmos, é sempre superior aos contributos individuais que cada um pode dar. E, portanto, é nessa medida que organizações e de produtores e cooperativas podem ajudar claramente também à melhoria da cultura de risco e da gestão de risco em Angola. Se calhar tem que falar daqui. Se calhar tem que falar daí, não é? Depois eu passo. Não funcionou. Mas Está, agora está. fala. Ok, está pronto. Então, Peter Bros, temos aqui o financiamento bancário, temos aqui o financiamento via segurança, via reduzir a incerteza do negócio, e temos agora também, embora ainda não completamente, mas há de estar, mais tarde ou mais cedo, temos também um outro tipo de financiamento que pede aos empresários que corram alguns riscos e que sejam capazes de responder não só ao acionista único, como a nossa sociedade e a nossa economia, que está muito organizada neste sócio maioritário, acionista maioritário, e não está muito preparada para ver as empresas com uma estrutura acionista mais variada, mais diluída e avaliada numa bolsa, avaliada diariamente pelo mercado. Como é que, será que esta entradas em bolsa e de aumentarmos ou de criarmos condições para rapidamente as empresas entrarem em bolsa, também iria ajudar a diluir esta ideia de que o acionista é que é o stakeholder principal e não prestar contas ao mercado e não estar atento ao mercado? Poderia também ser mais uma forma de os nossos gestores e não os acionistas passarem a ter mais poder dentro das organizações e das empresas? Pois bem,
concordo claramente em absoluto, mas dizer que nós temos, aqui na nossa cultura, temos muito o empresário acha-se que tem que ser o dono, não é? E depois temos outro problema, que é o empresário, muitas vezes não é gestor e não se consegue separar o papel de cada um deles. E se calhar, pegando um bocado no ponto do Dr. Francisco Foucault, o empresário não tem capacidade de gestão. E é avesso a contratar alguém para gerir em seu nome, e a gerir em seu nome, portanto, a empresa. Eu penso claramente que este papel passa por abrir o capital de muitas empresas. Vejo com maior potencial a nova geração de empresários mais voltada para a gestão profissionalizada, não é? Profissional, mas em todo caso existe esse problema cultural do nosso empresário achar que é o dono e que não partilha, não quer ser transparente, não lhe convém se calhar ter as contas organizadas, porque isso implicaria outras situações. Mas em todo caso, importa um bocado clarificar o papel de uma bolsa de valores. Uma bolsa não financia, as bolsas não financiam. A bolsa tem um duplo papel, primeiro que é ser um facilitador de operações de financiamento, de emissões de ações, de emissões de obrigações, ações vulgo IPOs e depois as ofertas posteriores em secundário, e depois um segundo papel que é servir de uma plataforma de negociação entre os diferentes investidores. Já isto é o papel principal da bolsa, que é permitir liquidez aos detentores dos títulos, liquidez que os valores mobiliários, por definição, conferem ao investidor. O investidor, quando tem um depósito bancário, ali não existe liquidez. A liquidez é desmobilizar com a perda dos juros normalmente vencidos. Já tendo uma obrigação, ou uma ação, ou vendo a obrigação, ainda tem direito aos juros que decorreram. Portanto, essa liquidez é uma das vantagens da Bolsa, que a Bolsa confere. Além também da descoberta do preço. Em uma análise, o mercado, através da oferta e da procura em cada um dos títulos, é que determina o preço, e o preço serve, queramos quer não, como referência de valor da empresa no seu conjunto. Esse é o principal papel das bolsas de valores. Agora, o processo de mudança cultural dos empresários passa claramente por mudar a mentalidade de perceber que uma coisa é ser empresário, outra coisa é ser gestor, e nem sempre tem que estar as duas funções na mesma pessoa. Às vezes é preferível, quando não dominamos um assunto, devemos contratar bons gestores, devemos ter um conselho de administração que, em primeira análise, serve para prestar contas aos acionistas e a prestar contas e deve supervisionar ou fiscalizar o papel da Comissão Executiva, dos gestores de primeira linha. Temos também o Conselho Fiscal, que também apoia nesse sentido. Temos prestação regular de contas que a CMC exige e a Modiva também exige. Temos auditorias às contas. Teremos uma comunidade de analistas financeiros que deve estar sempre em cima dos gestores, no sentido de justificar porque é que as decisões foram aquela e não foram aquela. Portanto, o papel passa um bocado por responsabilizar os gestores e não fazer com que os empreendedores e que os empresários tenham o receio de delegar e abrir o seu capital ao público em geral. Porque, vamos ser honestos, não é possível as empresas crescerem só com recursos próprios, só com autofinanciamento e mesmo com o financiamento dos próprios fundadores. É preciso abrir o capital ao mercado e existe muita liquidez, embora se diga não, mas existe muita liquidez. Há muita gente que nem sequer põe dinheiro no banco. Sabemos que muita gente hoje está a voltar a não ter dinheiro no banco, claro, em casa, à espera que os dados, com a ajuda da inflação e da evolução, também comam um bocado dos rendimentos. Então, é preciso às vezes apostar em obrigações e isso.